Quando eu faço tato, eu sinto em todos os chakras qual a temperatura dos chakras. Quando eles estão uniformes, eu vou observando todos eles. E normalmente, que nem o Ivo que eu fiz agora, eu senti o cardíaco e o gástrico, um calor nas minhas mãos. E aí esse calor identifica a diferença dos outros chakras, e desses chakras eu identifico que esses aqui estão com algum problema algum problema de congestionamento ou alguma outra coisa, que daí eu vou de novo depois para verificar o que está acontecendo aí, e depois eu faço ainda dispersivo e verifico depois de novo se ainda continua os dois tendo alguma carência ou algum congestionamento. Quando eu faço tato magnético, eu sinto a minha mão vibrar de acordo com o funcionamento do chakra. Isso de duas formas. Quando ela só vibra, o chakra está em funcionamento, e quando ela balança violentamente, quer dizer que o chakra está com carência. Essa sensação das minhas mãos não começou logo quando eu iniciei o trabalho com magnetismo. Foi depois de um determinado tempo. When I begin doing the magnetic touch, I like to actually shake my hands off a little bit, because it sort of helps me, if I have any type of like static electricity type of feeling in my hand, it sort of helps me clear the hand off. And when I first come in with the touch, I also try, one thing I do is that I try not to come down as I'm exhaling, because I feel like as I'm exhaling, I'm actually exerting like fluid. So I try to actually like just take a deep breath, let it go, and that way I can come in and not impose fluid as I'm checking with the tact. And as I go through and feel the chakras, the way I feel it is as if I'm taking two magnets and trying to press them together, but the magnets are actually repelling each other. And that sort of feeling is how I associate with a chakra that's congested. The other feeling I get is this: if I'm holding my hand over a chakra, I actually sort of feel like it's drawing me in. That's how I associate the feeling of a chakra that needs imposition. The way I sort of feel the chakra is, as I have my hand over it, I sort of feel like a frequency. So to me, sometimes the only way I can describe it is that I have my hand over the chakra and it's going like bzzz, or I have my hand over a chakra and it's like, you know, and it's kind of telling me the chakra needs to be dispersed. It's as if the chakra is making a sound, but it's not a sound I actually hear. It's a sound I feel. So like a frequency or a vibration coming through my palm.
As sensações, elas vão variar, as minhas sensações variam muito de acordo com a condição da pessoa que está à minha frente. Sinto muitas vezes alterações de temperatura, sou bastante sensível para isso. Isso também tem relação com o tipo de problema da pessoa. Dependendo de determinados processos, eu sinto esse calor mais intenso. Em sendo temperatura, eu sinto isso às vezes somente na palma da mão, outras vezes na mão toda, outras vezes isso envolve determinadas situações até o meu braço. Não se restringe à mão. Também sinto vibração da mão. Não necessariamente só o calor, mas muitas vezes a minha mão faz esse movimento diante de um centro de força, um plexo ou um órgão que esteja afetado. Tá? As sensações em se tratando de questões espirituais, eu percebo a presença do espírito no tato. Tá? Essa presença eu percebo muitas vezes pela vibração dele, tá? Identificando que tem a energia da pessoa e outra, tá? Muitas vezes havendo a questão de ouvir, dele como falar para mim alguma coisa, tá? A questão da vidência, que isso é característica da minha mediunidade mais acentuada. Mas principalmente pela presença desse campo de força diferente, de identificar dois campos de força bem distintos, é quando eu identifico mais a presença da questão espiritual, digamos, de um processo obsessivo. Tá? E nos problemas emocionais, muitas vezes eu sinto a emoção da pessoa que ele transfere para mim. Essas são as minhas experiências com relação ao tato. Elas não se resumem a uma única forma. Essas são as mais frequentes. Experiências novas sempre acontecem, autodescobertas. As sensações que eu sinto no tato magnético são algumas, né? Mas uma das mais comuns é o meu dedo, que é esse dedo indicador, geralmente o dedo da mão direita. E a primeira coisa que eu faço quando eu faço tato é tentar sentir a vibração de cada chakra. E quando um chakra carente, ele treme de uma forma diferente, mas ele também treme internamente de uma forma diferente. Eu sinto que é diferente. E quando existe, por exemplo, ou uma fadiga fluídica ou alguma coisa que o chakra está muito congestionado, eu coloco o meu dedo lá e ele simplesmente para. E é como se não tivesse energia nenhuma passando por ali. É interessante isso, porque se estiver carente, ele dá o sinal de um tremor maior. E quando o chakra está congestionado, ele para. É como se o dedo quase não movimentasse, ou se a movimentação fosse bem lenta. Uma outra coisa que eu sinto são as dores. Às vezes eu sinto a palma da mão
doer, dependendo do estado da pessoa. Eu vou fazendo o tato, o dedo treme. Em alguma situação, quando existe o dedo tremer junto com a dor, isso significa que talvez esteja ali um problema um pouco mais grave. E eu também tenho, às vezes, a sensação de sentir a dor do paciente. Por exemplo, eu já tive casos que eu estava aplicando o passe e senti, por exemplo, uma fincada muito grande num dos meus ovários. E aí, quando eu fui fazer um tato mais detalhado e depois conversar com a paciente disse que estava com um problema naquele ovário específico. Então, existem várias sensações que eu sinto e que também foram desenvolvidas ao longo do tempo, não a partir do momento que eu comecei. Quer dizer, eu comecei de um jeito, aí vai aumentando, e até hoje eu me surpreendo com sensações novas durante o tato magnético. O que muda também é quando, por exemplo, se eu sinto o esplênico, aí depois eu quero examinar o fígado, eu vou examinar o fígado, eu faço um tato bem mais detalhado e bem mais devagar do que um tato só rápido nos chakras. E no final do passe, eu termino o passe, eu sei que eu consegui harmonizar os chakras quando eu sinto, através do meu dedo, que todos eles estão vibrando mais ou menos iguais. Então, esse é a minha experiência com o tato magnético.